Vem comigo para conhecer mais dos meus livros de balé. Oi gente, aqui é a Ju, do Tutu da Ju. E no vídeo de hoje eu vim mostrar os meus últimos livros de balé que eu comprei. Aqui no canal tem uma playlist que eu criei chamada Livros de Balé. Então se você quiser ver os outros livros que eu tenho, vai lá na playlist que eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir. No último vídeo que eu fiz, como esse, a maior parte dos livros eram em inglês. E dessa vez são todos em português, gente. Então eu vou aqui falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque, olha, são muitos livros. Mas antes de falar de cada um deles, não se esqueça já de deixar aquele seu like no vídeo, de se inscrever no canal, para que esse conteúdo possa chegar a mais bailarinas que também têm interesse em livros de balé. Então, gente, eu vou começar por esse livro aqui. Ele é um livro do Bolshoi, chamado Bolshoi Confidencial, de Simon Morrison. Esse livro, ele tem agora um valor muito especial para mim, porque foi uma seguidora que me deu de presente, a Ana Cristina, junto com essa capinha, que é um trabalho artesanal que ela faz também. Gente, é um amor. Você põe assim, ó, no livro e leva para onde você quiser. Ana, se você estiver vendo esse vídeo, eu quero que você saiba o quanto eu amei esse presente. Gente, é sério, esse livro, as pessoas costumam falar que ele tem uma leitura densa, e ele tem mesmo. Só que, mesmo ele tendo essa leitura densa, eu tô amando e eu não consigo parar de ler. Eu comecei a ler ele no dia 20. Uma curiosidade é que eu sempre anoto dentro de cada livro a data que eu começo e a data que eu termino. Eu comecei a ler ele no dia 20 e eu não consigo parar de ler, porque eu tô achando ele muito interessante. Ele conta não só a história do Bolshoi, mas a história de toda a Rússia, porque, na verdade, a história do Bolshoi meio que se confunde um pouco com a da Rússia. A primeira versão do teatro foi feita mesmo antes da Era Napoleônica, então ele passou por tudo isso. A história do Bolshoi perpassa todas essas etapas, então ele conta tudo o que ia acontecendo ao longo desses grandes eventos históricos, também com o Bolshoi e também com o balé. O Bolshoi sobreviveu às guerras napoleônicas, sobreviveu ao czarismo e sobreviveu à Revolução Russa de 1917. E chegou-se a pensar se o Bolshoi deveria mesmo existir. Vocês já pensaram nisso, gente? Se acabasse com o Bolshoi? Então, ele conta tudo isso no livro e ele conta assim, sem nos poupar de nada, inclusive dos escândalos que teve, de tudo que envolveu os bailarinos do Bolshoi, os coreógrafos, os compositores, todos os grandes nomes importantes do Bolshoi. Inclusive, ele conta como foi na época do Stalin, do Lenin, em que houve muita censura nos balés. Então, assim, ele perpassa por tudo isso e isso torna o livro muito, muito interessante. Eu ainda não acabei, eu estou chegando no final. Vocês podem ver que tudo isso são notas e agradecimentos da autora, então falta para mim aproximadamente umas 100 páginas para eu acabar. Mas mesmo assim, eu tô gostando muito de ler o que eu estou lendo. Ele já começa o livro com uma história polêmica. Ele começa o livro com uma história de 2013, em que um diretor do Bolshoi, ao chegar em casa, sofre um atentado e ele leva ácido na cara. E aí o livro ele não tem uma história muito linear, digamos assim. Ele começa nessa história de 2013 e aí ele volta no tempo pra gente entender como que começou a história do Bolshoi e vai até os dias de hoje. Como eu falei, é uma leitura densa, mas que assim, que eu tô gostando muito de me aprofundar mais nesse tema. Que, além de conhecer a história do Bolshoi, eu tô conhecendo um pouco mais da história da Rússia, que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. Próximo livro. Gente, é para lembrar de vocês baixarem o meu manual. Aqui é uma pequena amostra de um protótipo, de uma versão física dele. Eu ainda não fiz essa versão, porque eu ainda quero atualizar com os novos conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo. E quando eu fizer isso, eu vou botar à venda para vocês. Mas, por enquanto, o manual ainda pode ser baixado de graça
e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. É manual.tutudaju.com. É um manual com todos os passos do balé, imagens, dicas para melhorar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui por dentro para vocês. Olha só, eu abri numa página aqui, ó, de arabesque, ó, e vocês podem ver que tem imagens, dicas e tudo mais. É um conteúdo que eu fiz com muito carinho, pensando em ajudar vocês. Mas, como eu falei, isso aqui foi só um protótipo de versão física. A versão física não está à venda ainda. E quando tiver, eu vou avisar vocês. Mas, por enquanto, vocês podem baixar o meu manual do balé de graça. Próximo livro, Fundamentos da Dança Clássica de Vaganova. Gente, esse livro é em português porque ele foi traduzido pela Ana Silvério, uma bailarina brasileira que estudou na Rússia. Então, ninguém poderia ser melhor para traduzir o livro da Vaganova. Ela traduziu direto do russo para o português. Então, esse livro é um livro muito rico para quem quer entender melhor realmente os fundamentos da dança clássica, para dançar melhor, para dar aula. Vaganova, ela pensou de uma maneira muito correta, digamos assim, como que é uma aula de balé, por que a aula de balé é dessa forma. Aqui explica como cada passo de balé deve ser executado, como cada passo de balé deve ser ensinado. Por exemplo, no capítulo de piruetas, ela explica como a pirueta ela deve começar a ser ensinada, das mais fáceis para as mais difíceis. É um conteúdo, assim, muito legal para quem quer se aprofundar no balé. O meu, ele tem até, ó, uma dedicatória, porque a própria Ana Silvério esteve na Ana Botafogo Maison e eu tive que garantir a minha edição. Essa edição que vocês estão vendo é a última edição desse livro, a mais recente, a terceira edição. Vocês também podem comprar versões mais antigas. Esse meu, como eu falei, eu comprei ele pessoalmente, fisicamente, mas também você pode encontrar a versão mais atual na Amazon e a versão mais antiga você pode encontrar também em vários lugares. Nos próximos livros, eu comprei praticamente todos na estante virtual, menos o Anjos de Apolo, que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. E poderia ser publi, mas não é. Gente, pra quem estiver procurando livro de todo tipo e não se importar que ele seja usado, pode na estante virtual procurar, porque lá você encontra todo tipo de livro, você encontra todos os sebos do país, assim. É muito material que você pode encontrar por lá. Por isso que eu comprei tudo isso. Eu comprei tudo isso na quarentena agora, porque eu fiquei louca atrás dos livros e eu consegui, assim, tudo que eu queria. E agora vamos dar uma continuidade. Esse aqui é o livro da Michela de Prince, O Voo da Bailarina. Para quem não conhece, a Michela de Prince, ela é uma bailarina que nasceu na Serra Leoa, ela tem vitiligo e no país dela, ela sofreu muito preconceitos por causa da doença. Ela era chamada de criança do diabo, ela passou por muitas coisas até conseguir conquistar o seu sonho de se tornar a bailarina que ela é hoje. Como eu falei, ela nasceu na Serra Leoa e lá ela presenciou muita coisa. Ela viu a professora dela ser assassinada grávida na frente dela e o final feliz foi que ela foi adotada por pais americanos. Ela e a melhor amiga dela que ficava com ela no orfanato. Então as duas foram adotadas por essa família, pelo casal. E aí, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela já tinha esse sonho de ser bailarina desde pequenininha. Desde quando ela morava na África, que ela guardava foto de uma revista que tinha uma bailarina e ela queria ser tão feliz quanto essa bailarina. Ela tinha esse sonho já de ser bailarina desde pequenininha. Os pais matricularam ela no balé quando criança e hoje ela é solista do Dutch National Ballet, uma companhia de balé profissional que fica em Amsterdã, na Holanda. Eu já conhecia um pouco da história dela, eu ainda não li o livro, mas eu tenho certeza que eu vou amar e me emocionar. Quem não conhece a história da Micaela deveria conhecer, porque ela é uma história muito forte e muito inspiradora para que a gente continue correndo atrás dos nossos sonhos. Próximo livro, História da Dança, de Maribel Portinari. Esse livro eu já conhecia por causa das minhas aulas teóricas de História da Dança, do curso profissionalizante que eu fiz na Petit, que o meu professor usa ele como bibliografia. Eu já tinha algumas xerox dele, então eu já usei ele muito como fonte de consulta para os meus textos do blog. Então, assim, ele é um livro muito rico pelo seu conteúdo histórico. A única observação que eu faço é que ele é de 1989, gente. Ele é da década de 80. Eu até sublinhei aqui no final do livro que ela fala que a dança é cada vez mais consumida em videocassete. E isso era, tipo, o auge da época, sabe? Mas como eu falei,
apesar dele ser da década de 80, ele é um conteúdo muito válido e muito enriquecedor. E agora, na quarentena, eu já consegui ler ele completo. Ele é um livro que não fala só do balé, ele passa por outras danças, passa por outras modalidades. Ele fala de como a dança surgiu na humanidade, desde as tribos, em que se dançava pela pesca, se dançava pelo clima, pelo sol, dança da chuva, tinha dança para o acasalamento, vários tipos de dança com cada função, até chegar ao balé clássico. Também perpassa pelo jazz, pela dança moderna. No final também fala sobre dança folclórica. Então é claro que tem muito mais coisa de balé, mas ele fala da dança no geral. A única observação mesmo é que ele é da década de 80, não está tão atualizado, né? Ela fala também de como surgiu as principais companhias profissionais dos países no mundo. E esse é um conteúdo também muito interessante que acredito que muito em breve vai me gerar uma inspiração de conteúdo para o blog. O próximo livro, Uma Bailarina Solta no Mundo. É a história da Tatiana Leskova, contada por Susana Braga. A Tatiana, ou Dona Tânia, como ela é conhecida, ela é um dos nomes, assim, expoentes da nossa dança. Ela não nasceu no Brasil, mas ela fez muita coisa importante pelo balé do Brasil. A família dela era de origem russa e eles fugiram para Paris na época da Revolução Russa, de 1917. E ela chegou aqui no Brasil para se apresentar na década de 40. E aqui ela está até hoje. A Tatiana Leskova, hoje ela está com 97 anos. Ela nasceu em dezembro de 1922 e mesmo assim ela continua lúcida, continua ativa. Mesmo depois de 90 anos, ela chegou a remontar balés. Então, assim, a história dela é muito incrível. Eu ainda não li o livro, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Próximo livro, A Bailarina de Auschwitz. Também não li esse livro, mas eu também tenho certeza que eu vou gostar. Esse livro conta a história da autora Edith Eva Eger, que ela fazia balé na adolescência dela, até os 16 anos, e ela foi dada como morta na época da Segunda Guerra Mundial. Ela e a irmã foram encontradas por soldados americanos numa pia de corpos e acreditavam que elas estavam mortas, mas elas sobreviveram. Então, a autora, ela fez esse livro para que todo mundo saiba que não é que a dor dela seja mais importante do que a sua, do que a minha, porque ela passou por um sofrimento muito grande, mas que a gente não menospreze o nosso sofrimento e que a gente consegue superar as nossas dores. Foi por isso que ela escreveu esse livro. O que eu achei mais legal é que depois de 50 anos, depois de ter sofrido todos esses estresses pós-traumáticos, ela cursou psicologia e o livro ela escreveu com 90 anos. E aí, gente, qual é a sua desculpa para não começar algo novo agora? Isso é muito legal. Assim, eu já tenho uma admiração muito grande pela autora, sem nem ter começado a ler o livro ainda, mas eu já estou louca para começar. O próximo livro, Anatomia da Dança, de Jackie Greene-Arras, não sei se pronuncia assim. Ele é um livro, assim, bem prático e a autora, ela já foi bailarina profissional. Hoje ela é preparadora física e trabalha com a reabilitação de bailarinos. E aí, nesse livro, ela passa várias noções do corpo, de como ele funciona na dança e passa também vários exercícios práticos para que a gente melhore as nossas habilidades na dança e fortaleça o nosso corpo. O próximo livro é um clássico para quem quer se aprofundar nos conhecimentos teóricos sobre o balé de repertório. As Cartas sobre a Dança de Novembro. Esse livro ele foi traduzido para o português pela Mariana Monteiro e esse livro ele é muito importante para quem quer se aprofundar em repertório porque Noverre, para quem não sabe, ele foi um mestre de balé francês, ele é o pai do balé de repertório porque ele criou esse conceito de balé de repertório que nós temos hoje. Ele criou o balé de action que virou o nosso balé de repertório. Então ele tirou as máscaras dos bailarinos, tirou os figurinos pesados, valorizou a pantomima, tudo isso para que os bailarinos pudessem realmente passar a sua emoção para o público. Isso porque ele questionava o fato dos bailarinos dançarem com máscaras, porque para ele, o bailarino ele não pode ser uma mera máquina executora de passos. E a gente tem que se lembrar sempre disso quando estamos dançando balé, que o balé é, acima de tudo, uma arte. A gente tem que sim executar os passos com a técnica correta, mas que nós temos que passar
a nossa emoção para o público. E esse foi um ensinamento muito grande de Noverre. Além disso, uma curiosidade também é que antes de Noverre, o balé ele era uma arte secundária, ou seja, não era independente, porque ele dependia de outras artes, como por exemplo as óperas, entende? Ele não tinha assim um espetáculo de balé, era ópera-balé, o balé era uma coisa assim secundária para divertir a corte. Então, Noverre foi contra tudo isso e ele dizia que o balé tinha que contar uma história, todos os personagens tinham que fazer parte dela, não deveriam existir personagens supérfluos, que estavam ali só para, digamos, encher linguiça. Para Noverre, isso não deveria existir. Então, se você quer aprofundar nesses conceitos, esse livro é muito bom para você. Mas uma observação é que é um livro antigo, as cartas de Noverre foram escritas há muito tempo, então realmente não é uma leitura muito fácil, mas que é muito bom para quem deseja se aprofundar nesse assunto. O próximo livro, 75 anos, a história que fez histórias. Esse é um livro de uma edição comemorativa de aniversário do Teatro Municipal. Eu comprei ele porque quem escreveu foi meu professor de História da Dança e Terminologia, Paulo Melgaço da Silva Júnior. E claro que existem outros livros sobre a história do Teatro Municipal, que provavelmente eu vou comprar alguns depois, mas eu quis começar por esse exatamente por causa disso. E aí ele conta toda a história do Teatro Municipal, lista todos os bailarinos que passaram por lá, os professores, os diretores. É um livro assim muito interessante para quem se interessa pela história do teatro. Próximo livro, Balé, uma arte, da Dalal Escar. Para quem não conhece, a Dalal é também um dos grandes nomes da nossa dança, que também está viva até hoje. Foi a Dalal que trouxe a Margot Fonteyn e o Rudolf Nureyev, as estrelas do Royal, para dançarem aqui no Rio de Janeiro. Eles foram partners perfeitos um para o outro. E quem quiser saber um pouquinho mais do Royal Balé, eu lembro que eu tenho um vídeo mostrando o Royal para vocês, quando eu fiz a minha viagem para a Europa, que eu vou deixar aqui em algum cantinho da tela. E a Dalal, obviamente, não fez só isso. Ela foi diretora do Teatro Municipal, remontando vários balés por lá também. Ela, há anos, já tem a sua própria escola de balé e também uma companhia de balé profissional em que até hoje ela remonta vários balés de repertório. Esse livro aqui é dela, tem um pouco da história do balé sim, mas o forte desse livro é a terminologia. Ele fala cada passo de balé, como deve ser executado nos mínimos detalhes. Eu vou até mostrar para vocês, ó, uma página qualquer. Eles têm, ó, várias imagens e descreve muito bem o passo a passo de como cada passo deve ser executado. E eu já conhecia o livro porque também eu tinha xerox apenas da parte de terminologia e eu usei nas minhas aulas teóricas e também já usei muito pro blog e também aqui pro canal. Então, apesar de ser um livro da década de 90, ele é de 98, é um conteúdo que continua sendo muito válido e muito rico. E a título de curiosidade, eu fui pesquisar porque a Dalal também tem um outro livro chamado Balé, Arte, Técnica e Interpretação. E aí, na dúvida, eu fui pesquisar por que eu compraria um ou compraria outro, qual a diferença dos dois. E, na verdade, esse livro aqui, Balé é uma Arte, é uma versão ampliada do balé, arte, técnica e interpretação. Então, na dúvida entre os dois, eu preferi esse por causa disso. Os próximos dois livros, eu vou falar deles juntos, porque na verdade eles são 2 volumes de uma única obra. Ele é, ó, vou mostrar esse aqui porque dá pra ver melhor, ó. O Livro do Balé, um guia dos principais bailados dos séculos 19 e 20. Esses livros eu descobri navegando na estante virtual. Mais uma vez a estante virtual me proporcionando grandes raridades. E eu não conhecia o autor. O autor se chama Cyril Belmonte. Quando eu achei esse livro, eu tentei procurar algum livro de balé de repertório porque eu não tinha nada muito aprofundado. Eu fui pesquisar sobre o autor. E eu descobri que o autor, o Cyril Belmonte, ele era um historiador inglês e que ele foi amigo de grandes personalidades do balé da sua época. Então, ele se aproximou muito de bailarinos, coreógrafos, professores. E aí, uma amiga sua, uma bailarina russa, o apresentou ao Enrico Cecchetti, o Cecchetti do método italiano. E aí, ele chegou a assistir umas aulas do Cecchetti e ele ajudou a codificar e a eternizar o método Cecchetti. Então foi isso que me motivou a comprar o livro. Eu falei, o autor sabe muito, então com certeza os livros vão agregar. E eu vou mostrar um pouquinho dos livros para vocês. Os livros, eles são muito interessantes para quem quer se aprofundar em repertório. E ele mostra, eu vou pegar aqui algum exemplo para vocês verem.
ele divide os balés por coreógrafos. A primeira edição começa no Duberval. O Duberval, para quem não sabe, ele fez o primeiro balé de repertório da história, que é La Fille Morgardie, que data do mesmo ano da Revolução Francesa, e não é à toa. E o Duberval, ele foi o discípulo de Noverre, o pai do balé de repertório que eu estava falando para vocês num dos livros anteriores. E ele fez La Fille Morgardie justamente seguindo todos os preceitos de Noverre para criar esse balé. Eu vou pegar aqui algum balé de exemplo para vocês verem tudo que esse livro mostra, que eles dois são muito ricos. E eu vou pegar aqui de exemplo o balé Giselle. Olha, ele, como eu falei, divide os balés por coreógrafos. Então ele começa aqui, ó, Jean Corali. E aí, no balé Giselle, ele mostra em cada balé quem interpretou os personagens principais, uma tabelinha dessas. Bota a foto de quem já interpretou esse balé. Ó, aqui temos a Grise, que foi a nossa primeira Giselle. E também temos uma foto da Pavlova. E outra coisa interessante é que, ao final, ele conta a história de cada ato do balé, né? Ele conta o enredo, mas também conta o que os críticos falaram de cada balé da época. Aqui, por exemplo, eu vou ler um pequeno trecho do que eles falaram de quando a Grise dançou Giselle pela primeira vez na estreia mundial. A estreia mundial de Giselle, a gente pode ver que foi no dia 28 de junho de 1841. Tudo isso que eu tô falando aqui tem nesse livro. Então, eu vou ler rapidinho o trecho do que falaram. Ó, certamente, a senhorita Taglioni encontrou uma sucessora. Sem dúvida, Carlotta Grise não possui tantos recursos técnicos quanto Taglioni, nem igual soma de experiência cênica, o que é naturalíssimo, pois Carlotta tem apenas 20 anos. Mas os dotes da senhorita Taglioni, seus mais preciosos dotes, precisão de movimentos, porte gracioso, leveza e flexibilidade, são possuídos pela Grise no mais alto grau. E a gente pode ver que Giselle foi um sucesso enorme e fez da Grise uma grande bailarina. Porque depois de Giselle, Grise ganhou vários balés. Os coreógrafos fizeram vários balés só para a Grise dançar, especialmente Jean Corali. Outra curiosidade, gente, é que nesse livro você não deve pular as notas de rodapé. A gente comumente faz isso quando está lendo e isso é normal. Mas nesse livro a gente consegue ver pelas notas de rodapé quando que os balés tiveram sua estreia aqui no Rio de Janeiro. Então a gente pode ver, ó, que no Rio a primeira execução desse balé em 2 atos ocorreu no dia 23 de junho de 1849. Ou seja, não foi tão distante assim da estreia mundial que foi em 1841, foi apenas 8 anos depois. Ele foi lançado aqui no Rio de Janeiro, no Teatro São Pedro de Alcântara, que foi antes da fundação do Teatro Municipal. E quem fez a Giselle foi Madame Finart. E o Albrecht, eu acredito que seja o príncipe da Curilândia, senhor José Messina. A gente consegue ver todos esses detalhes nesse livro. E assim, eu já parei de contar quantas vezes que eu já abri esse livro para folhear curiosidades sobre os balés. E ele é dividido em volume 1 e volume 2. O volume 1 começa em Duberval e termina em Petipa. E o segundo volume começa com Luiz Merrante e termina com bailados soviéticos. E uma observação, gente, é que quando a gente abre o índice do volume 1, para quem for comprar, é que a gente abre o índice e vê todo o conteúdo do volume 1 e do volume 2 e acha que todo o conteúdo está aqui, só que na verdade não está. Esse livro, ele acaba na página 534 e esse livro começa na página 535. Então, para quem for comprar, essa pequena observação. Eu comprei os dois na estante virtual e não estava na descrição qual que era o volume. Então, converse com o vendedor antes para você saber qual o volume que você está comprando. Essa é uma pequena dica. E eu comprei o volume 2 também porque aqui tem balés muito conhecidos, como, por exemplo, o Quebra-Nozes. Ele considera o Quebra-Nozes como sendo de Lev Ivanov, que era um assistente de Petipa que se tornou um coreógrafo mais tarde. Então, por isso que o Quebra-Nozes não tá nesse livro azul, que é o volume 1. Isso de ser azul ou marrom, gente, independe, tá? É só porque a pessoa encadernou assim. Mas ele considera que o Quebra-Nozes é de Lev Ivanov. Por isso que não está nesse livro azul, que é o volume 1. Ele acaba em Petipa, nos balés de Petipa. E assim, para quem quer se aprofundar em balé de repertório, é um conteúdo riquíssimo, que vale muito a pena e são raridades, não são livros assim muito fáceis de serem encontrados. O próximo livro, Anjos de Apolo. Esse foi o único livro que eu não comprei na estante virtual.
virtual, porque eu consegui uma promoção nas Americanas. Anjos de Apolo, a versão em português pelo menos, costuma ser um livro bastante caro. Eu vi por mais de R$ 400, mas eu consegui uma promoção por 200 e eu não posso anunciar essa promoção aqui, porque era filho único, foi o único que encontrei nesse valor. E a dica que eu dou é tanto para esse livro, que é um livro raro, quanto para esses dois, quanto para o Noverso, todos esses que eu tô falando aqui são livros raros, é de você ficar procurando até você encontrar. Os outros livros são livros relativamente fáceis de encontrar, você não vai ter tanto problema. Mas esses aqui são livros raros. Então, o Anjo de Apolo, por exemplo, que é um livro que geralmente ele é caro, é de você ficar procurando até você encontrar a promoção. E quando você encontrar a promoção, você compra. Esse livro é um livro de história do balé. Ele é bem grosso, não é à toa. Ele foi escrito por Jennifer Humans, é uma historiadora da dança também. E ele conta do balé desde o seu início até os dias de hoje. Ele é um livro mais recente. Essa edição é de 2012, então é um livro mais recente. Ainda não parei para ler, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Ele é um livro assim recomendado por todo mundo que ama a história da dança. É um livro que com certeza eu vou demorar mais para ler, porque além dessa grossura toda, eu quero que ele seja um livro mais denso. Mas eu ainda estou à procura de um livro de história do balé no Brasil. Eu ainda não decidi ainda qual comprar. E quando eu fizer isso, também vou falar aqui para vocês. Por fim, o último livro, Como Me Tornei Uma Bailarina. Esse livro é um livro muito fininho. Eu confesso que quando eu vi ele, eu até achava que ele era mais grosso. Mas eu comprei porque ele conta a história de Pavlova com as pinturas de Degas. E ele, como eu falei, é um livro muito fininho que dá pra você terminar em um dia. Mas a beleza dele são justamente as pinturas de Degas. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem. O livro, ele é assim, ó, com pequenos parágrafos por página. Não tem muito mais do que isso de texto, cada página. E ele tem todo pinturas de Degas. A história de Pavlova, que é muito breve mesmo. Inclusive, quem souber algum livro que conte mais profundamente a história de Pavlova, eu vou adorar saber. E esse eu também comprei na estante virtual. A estante virtual me deu vários achadinhos assim de livros que eu achei muito legais. E dessa vez, como algumas pessoas comentaram que da outra vez eu basicamente fiz muito livro em inglês, dessa vez foram todos em português. E foi isso que a maior parte deles foi a estante virtual que me proporcionou. E nessa quarentena eu virei a louca dos livros de balé. E a gente nunca acha que já tem todos, né? Sempre tem alguns livros que a gente ainda quer, eu ainda quero comprar outros. E se você conhece algum livro interessante que eu também não tenha falado nem nesse vídeo, nem nenhum vídeo anterior, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Até o próximo vídeo.